Vamos lá. Então seja bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui, já curte esse vídeo, porque esse vídeo aqui vai te ajudar muito a esclarecer coisas na sua cabeça. Cara, essa música tá dando o maior auê. Que música que gerou muita polêmica aí. Esse vídeo não é exatamente a respeito da música em si ou da letra, mas é a respeito do que acontece por trás de tudo isso. Eu quero que você entenda rapidinho. Eu acho que a música é uma música muito boa, só que assim, você tem que tomar cuidado com o seu julgamento. Por quê? Porque assim como o livro de Mateus não representa toda a totalidade da Bíblia, entende? Então uma única música também não representa toda a totalidade da obra daquele autor, certo? Então o Marco Teles, né, ele fez todo uma obra, um álbum inteiro, cara. E ele tem toda uma história, né? Que ele vem contando ali canção por canção. Lindo, inclusive. Maravilhoso. Que, olha, obra de primeira qualidade. Eu sou artista, né? Eu toco, eu canto, eu escrevo também, componho. E já trabalhei com teatro, então eu gosto muito de arte, né, em si. E, cara, uma obra incrível que ele fez. E aí quando chega nessa música, né, que ele utiliza desses artefatos aí da cultura afro, né, da Bahia, Nordeste e tal, como um total a música é linda, é maravilhosa, é perfeita. Só que assim, tem um monte de gente falando, que o Zé entrou, que a Maria sambou e tal, a Gia rodou a saia, tudo isso aí é coisa que fala do terreiro, de macumba, e tem gente falando que isso é macumba gospel. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Acho que o povo tá muito errado. Acho que o povo tá muito louco. Acho que o povo tá muito viajando na maionese, cara. Sério. E tem um monte de gente que, de verdade, nunca leu a Bíblia inteira uma vez. Nunca, não tem uma vida massiva, constante de oração ou disciplina, seja lá em qual nível que for, ou leitura das escrituras, e se acha como o total discernidor de todas as coisas, o caçador de demônios, sabe? Que vai caçar capeta até onde não tem, sabe? Então, cara, para com isso. Para com isso. A Bíblia vai falar lá em Tito 1,15 que para os bons e puros, tudo é bom e puro, mas para os maus e impuros, né? Todas as coisas são más e impuras, porque o seu coração está corrompido. O texto diz isso, né? E Paulo também vai falar que aquele que tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, né, o Espírito de Yeshua, não vai blasfemar contra ele, cara. Por quê? Porque ele tem o Espírito de Yeshua que clama Abba Pai dentro dele. Você entende? Então, exatamente uma música antes, o cara tá falando de Deus e de salvação e de graça e sentar na mesa e tal. E aí chega agora nessa música, né? A fé venceu. Então está falando de pessoas que entrou e pôde agora sentar na mesa, e pessoas comuns que foram salvas. O Zé que você conhece lá da padaria, a Maria, lá do salão de beleza, ela entrou na mesa, ela sentou e ela tá ali, você entende? Cara, eu chorei vendo o vídeo dele, vendo a obra dele, eu chorei. Achei lindo, incrível, maravilhoso. E, John, mas aquilo não é bíblico porque não cita o nome de Deus, não fala de Jesus. Pera aí, vamos conversar um pouco. Você precisa romper com essa ideia de que só porque não é citado o nome de Deus, só porque não é citado o nome de Jesus explicitamente com todas as letras, que não é de Deus e que é antibíblico. Como assim, John? Como assim? Livro de Esther, você já leu a Bíblia? Livro de Esther? O livro de Esther não cita o nome de Deus uma única vez sequer, nem em hebraico, nem em português, nem em qualquer outra língua. No entanto, nós vemos a mão do Eterno lá, operando e salvando e cuidando deles, sabe, nas entrelinhas. Você entende? Então essa ideia de que tem que ter o nome de Deus para ser de Deus, tem que ter o nome de Jesus para ser de Jesus, não é bíblica, não é correta. O livro de Cânticos dos Cânticos, né? Claramente é um romance entre um homem e uma mulher, dois amantes, né? Mas aquilo de alguma forma mostra Deus, revela o amor de Deus por Israel também, pela igreja, você entende? Então você tem que parar com isso, que só porque não cita um versículo bíblico diretamente, ou porque só não cita o nome de Deus, o nome de Jesus,
é antibíblico, não é de Deus e automaticamente Satanás está ali. Cara, para com isso. Não é assim que as coisas funcionam. Não é desse jeito, cara. E aí, como é que você faz, então, se você for pregar o evangelho lá no Oriente Médio, onde a janela 10 por 40 é estritamente fechada e você não pode falar de Jesus abertamente, você não pode falar de Deus abertamente, você não pode citar o nome ou textos do evangelho abertamente, ou as pessoas vão te matar e ali acabou a sua missão. Como é que você vai fazer? Você tem que pregar Jesus de que forma? Pregar Jesus com o seu caráter, com a sua vida, com a sua moral, com a sua ética, com o seu entendimento. Você está entendendo? É sobre isso que eu quero falar. Então, infelizmente a igreja brasileira ela honra demais a cultura internacional. Então a gente ama o rock, porque o rock não nasceu no Brasil. A gente ama, né, sei lá, o reggae, a gente ama tanto estilo de música, né, country, mas a gente não gosta do sertanejo, a gente não gosta do samba, a gente não gosta do pagode, a gente tem dificuldade de aceitar esses ritmos, esses estilos dentro da igreja, né? Ou como a batida e os artefatos e as coisas que o Marco Teles usou lá para fazer a música dele. A gente acha que, putz, fazer isso é colocar o Satanás dentro da igreja. Irmão, para com isso, cara. Existe um negócio no judaísmo que nós chamamos de kavaná. A kavaná é literalmente o que nós chamamos de intenção. Tá entendendo? Os racídicos lá da Idade Média acreditavam que uma oração podia ser feita, mesmo sem citar o nome de Deus, com apenas sua kavaná. E existe um ditado que fala, e mesmo enquanto se engraxa as rodas, Deus ouviu a oração do assoviador. Você entende? Por quê? Porque ele não parou para fazer oração e orar, ó Deus maravilhoso, mas ele estava ali com o espírito dele conectado em Deus, e Deus, tô aqui fazendo o meu trabalho com amor, com devoção, com caráter, com princípios, com valores, tudo isso revela a Deus. Você entende? E aí, outra coisa, gente, cara. Você já invocou Deus por acidente? Você entrar no seu quarto, você começa, do nada, nossa, eu nem sabia. Cara, para. É necessário, gente, kavaná, é necessário intenção para você invocar a Deus ou invocar qualquer outro espírito. É necessário intenção. Então, não é porque eu toquei um tambor aqui que automaticamente é o Satanás que tá vindo, cara. Para com isso. Assim como não é só porque eu peguei um violão, eu tô tocando um teclado, uma harpa, uma flauta, uma gaita, e automaticamente o Espírito de Deus vai cair. Por quê? Porque música é música, instrumento é instrumento. E aquilo vai ser usado para adoração a Satanás ou para adoração a Deus, dependendo de quem está executando aquilo. Você entende? A Bíblia fala lá na oferta de Caim e de Abel que Deus rejeitou Caim e sua oferta e aceitou Abel e sua oferta. Então não foi a oferta que fez Caim ser rejeitado ou Abel ser aceito, mas foi o ofertante. O ofertante é a pessoa, é a kavaná, é a intenção. Então vamos lá, igreja, vamos lá, amigos, acordem, despertem de achar que, putz, porque eu coloquei uma percussão no louvor, porque eu usei roupa X, roupa Y. Cara, a gente precisa entender que essas coisas, esse tipo de estilo musical, de roupas, vestimentas, seja lá o que for, fazem parte da cultura do Brasil. A gente precisa abraçar isso e redimir isso. Redimir isso, sabe? Resgatar isso para Deus, para Jesus. Cara, Jesus se tornou homem para resgatar o homem. Paulo se fez de sábio para ganhar sábio, se fez de tolo para ganhar tolo, se fez de gentil para ganhar gentil, de judeu para ganhar judeu. Entende? Então, quando eu entro naquele lugar e eu resgato aquela cultura, resgato aquela música, resgato aquela pessoa e eu me torno, né, parecido de alguma forma, mas é diferente porque a minha kavaná é outra, a minha intenção é outra. Você entende? Então nós precisamos entender isso. Ninguém chama demônio sem saber que está chamando, ninguém chama Deus sem saber que está chamando. Existe intenção. Aí o cara tá lá no terreiro e pega um louvor e automaticamente, ou então pega um violão e automaticamente aquele violão que pertencia a um cara que era crente vai chamar Deus lá no terreiro. Não vai. Não é assim. É a intenção. É a kavaná. Ah, John, mas o mundo espiritual é real e os espíritos malignos vêm. Cara, vem. Mas sabe como que vem? Vem por meio do mau caráter, por meio da mentira, por meio dos pecados, por meio dos erros. Entende? Ou a gente aceita que Deus é maior, ou a gente está lascado, a gente está à mercê de espíritos malignos o tempo inteiro. Jesus falou isso. Olha,
aquele que está em mim, o maligno, não o toca. Ou a gente acredita nisso que Jesus disse, ou a gente larga a mão. Porque senão eu posso sair pra rua e de repente tem um Satanás que tá aí engruvinhado em mim e eu nem vi, eu nem percebi. Para, gente, para. Deus aceita o ofertante primeiro, depois a oferta. Você tá entendendo? E a música do cara é boa, tem Deus ali. Apesar de aquela música não citar o nome de Deus, não falar explicitamente de Deus, assim como o livro de Esther. Mas tem Deus ali. Se você assistir a obra inteira, você vai perceber, você vai se enxergar lá. Então, eu tenho um conselho para você. Primeiro conselho, não seja tão rápido para julgar as coisas. E não vá na onda da maioria. Leia as escrituras, ore, pare, pense. Talvez você está aqui já louquinho aí para comentar e falar, calma, cara. Respira um pouco. Não é sobre você. Eu não estou atacando você. Eu não estou atacando. Não é pessoal isso daqui. Isso daqui é de consciência. Isso aqui é de cultura. Isso aqui é de pensamento, entende? É algo que os brasileiros, os irmãos, a própria igreja precisa amadurecer. A igreja brasileira não sabe honrar arte. A igreja brasileira não tem arte, amigos. Não tem. As músicas que a igreja brasileira canta são músicas traduzidas de outras nações. Mesmo as do Inário. Você entende? E aí quando alguém quer sair da bolha e fazer uma música cultural que honra a brasilidade, que honra quem nós somos como um povo, que tem demônio. Então você está dizendo que a cultura brasileira automaticamente é satânica, é diabólica, é demoníaca. Não. Cara, o evangelho ele é transcultural. O evangelho ele não muda cultura. Ele não muda cultura. Sou judeu, continuo sendo judeu e vivo Jesus. Por quê? Porque o evangelho não muda cultura. Ele não pede para deixar de ser judeu para seguir Jesus. Ele não pede o baiano para deixar de ser baiano para seguir Jesus. Ele não pede o mineiro para deixar de comer queijo e ser mineiro para poder seguir Jesus. O evangelho respeita a cultura. Desde que essa cultura, obviamente, né, não vá interferir nos princípios do eterno. Claro. Mas o evangelho é transcultural. Ele encaixa em toda e qualquer cultura. Ele redime toda e qualquer cultura. O evangelho é poderoso. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Quando Yeshua retornar e ele estabelecer o governo dele aqui nessa terra, ele não vai transformar todas as nações em uma única nação de Israel. Ele vai respeitar a cultura do russo, ele vai respeitar a cultura do Brasil, ele vai respeitar a cultura de Israel, mas ele vai falar, mas vocês, apesar da cultura de vocês, precisam obedecer os meus mandamentos, os meus princípios. Fechou? Continua usando as roupas que vocês estão usando aí, continua tocando os instrumentos que vocês tocam aí, mas os princípios, os valores aqui dentro vai sair de Sião. Entende? É sobre isso, amigos. Então, espero que vocês tenham gostado desse pensamento aqui, né? A gente conversar um pouquinho. Eu acho que falta muito disso no Brasil hoje, pessoas que vão pensar, conversar, ajudar outras pessoas também a entender um pouquinho mais o pensamento, né? E algo que eu lembrei também que agora aqui é que havia um homem que estava curando pessoas, mas não andava com Jesus, expulsando demônio, mas não andava com Jesus. Os discípulos chegam até Jesus e falam, Jesus, a gente viu um cara ali que não está andando com a gente, não faz parte desse grupo nosso, mas ele está orando, ele está expulsando demônio, está curando enfermos lá, fala para ele parar. Jesus fala, não, cara, ninguém que realiza o milagre agora em meu nome vai falar mal de mim logo em seguida. Você está entendendo? Então a gente precisa confiar no que o Marco Teles tem construído com um caráter de cristão, a teologia que ele tem trazido nas letras dele. Precisa confiar nisso. Precisa confiar que, poxa, se eu tenho uma vida devota ao Senhor Jesus hoje, não é amanhã que automaticamente, sem nem perceber, eu vou estar blasfemando contra o nome dele. Não é assim que as coisas funcionam, amigos. Então cuidado. Confia, descansa no Senhor. Curte a música. Curte outras músicas, até que não são cristãs, tá? E se os irmãos fizerem umas músicas diferentes, deixa o seu sistema ser um pouquinho confrontado, deixa o seu preconceito ser um pouquinho abalado, entende? E olha para o que está aqui dentro, porque Jesus falou assim, vocês vão conhecer as árvores pelos seus frutos, e ele disse assim, João não bebia, nem comia, e tinha demônio. Eu vim comendo e eu vim bebendo, e vocês me chamam de amigo de coletores de impostos. Então o fato é, não adianta, se não comer não tá bom, se comer também não tá. Se beber vinho não pode, se não beber também não pode. O povo não vai agradar de qualquer forma. Aí ele fala, mas vocês vão conhecer uma árvore pelos seus frutos, e a sabedoria é comprovada pelos seus frutos. Tá, usa tatuagem,
canta música diferente, mas Deus está salvando, Deus está transformando, está levando pessoas para perto de Jesus, está se tornando Jesus conhecido. Acho que é sobre isso, entende? Então tome cuidado com os pré-julgamentos e julgar rápido demais, tá? Seja mais sensato, leia mais a Bíblia, ore, se abstenha até um pouco de redes sociais, cuidado com isso aí, porque isso aí, esse ano vai ser perigoso, tá? Muito perigoso, cuidado, cuidado. Então, eu oro que Jesus traga paz sobre você e alinhamento no teu espírito. Convido você também a ler sua Bíblia, a orar, a buscar, a jejuar. Busca o Senhor Jesus no seu secreto, para você ter discernimento no público para lidar com umas coisas, tá bom? E se você gostou, curte aqui, se inscreve e manda esse canal aqui para alguém também. Vamos espalhar coisa boa e discernimento, entendimento e sabedoria para as pessoas. Fechou? Então, eu sou o John e shalom, shalom. Até mais.